Eu não sei nem por onde eu começo. Oi, gente! Finalmente estou de volta aqui no canal, depois de longos meses sumida. Não esperava que isso fosse acontecer e eu estou devendo aqui uma história pra vocês. Um ano de história que eu preciso atualizar vocês. Aconteceu outra coisa na minha vida tão impactante quanto essa história que eu tô devendo falar aqui. Então, para as coisas não ficarem misturadas e totalmente sem contexto e sentido pra vocês, vamos do início, né? Mais ou menos há um ano atrás, eu produzia conteúdo lá no Instagram, compartilhava meu dia a dia, e nesse último ano, né, eu parei. Eu sumi das redes sociais e agora eu voltei aos poucos postando, mas não contei o que aconteceu comigo, não contei do meu sumiço, dessa minha pausa por conta do que aconteceu. Pra quem não viu no canal, eu postei um vídeo da minha mudança, né? Eu mudei de casa e disse que ia contar pra vocês sobre essa mudança, pra onde eu tinha ido, o que tinha acontecido e por que essa mudança me fez parar. Então, nos vídeos a seguir, vocês vão saber o que aconteceu no último ano na minha vida. Então, bem-vindos ao WannaFlix, onde eu já vivi a primeira temporada e vou contar aqui pra vocês, conforme eu for contando a história desse último ano, vocês vão assistindo também, né, as cenas e um pouco sobre o que eu vou contar, tá? Há mais ou menos um ano atrás, minha família e eu começamos a cogitar uma possibilidade de mudarmos de casa de uma forma bem inesperada. Não tínhamos o planejamento de fazer uma mudança de casa e uma mudança de vida naquela época, principalmente porque estávamos na pandemia, né? Ainda estamos mais no momento mais assíduo da pandemia. Vivíamos um momento muito delicado e muito difícil em vários aspectos, inclusive o aspecto financeiro. E aí morávamos de aluguel e nessa mesma fase em que a gente estava vivendo esse período mais delicado, houve essa possibilidade de termos que sair da nossa casa que morávamos de aluguel. Então foi quando a gente ficou bem aflitos com tudo que podia ocorrer naqueles dias, naquelas semanas que viriam a seguir, né? Nessa casa em que a gente morava também tinha um ponto comercial que era onde ficava a loja dos meus pais. Então, consequentemente, se saíssemos de lá, teríamos que ter condições para alugar uma casa novamente e alugar um ponto comercial. E como a gente não estava preparado financeiramente para tudo isso, para elaborar uma mudança, reconstruir uma loja, né, montar uma loja novamente, a gente ficou pensando no que faríamos e qual seria a melhor decisão para se tomar naquele momento tão delicado. Então, a gente ficou pensando e sabíamos que alugar uma casa e nos reestruturar de novo nessa casa, com um novo aluguel, né, um novo valor de aluguel, um novo valor de aluguel também para uma loja, seria necessário um investimento muito grande no qual a gente não tinha, pois não estávamos preparados, não tínhamos nos planejado para isso. Então, a gente ficou pensando no que fazer, até que veio a seguinte ideia que era: tínhamos um local que era nosso, porém esse local ele não estava pronto. Era uma casa que estava só no tijolo, né? Uma casa levantada já, só no tijolo e que precisava continuar a obra, né? Com os revestimentos, enfim. E aí pensamos na seguinte situação: e se fôssemos para essa casa? Porém, se formos para essa casa com o tempo que temos determinado para sair da casa de aluguel, né, que tínhamos um prazo para sair, a gente viu que não iria ter como deixar essa casa pronta até a nossa ida. Seria totalmente inviável construir uma casa inteira até o dia da nossa saída. Então a gente ficou pensando que até o dia da gente ir, a gente moraria numa casa só no tijolo. E essa casa a gente já ia em fim de semana, mesmo com nada lá, até pra dormir, inclusive, porque era nossa e é isso. Tinha alguns móveis que a gente levava quando a gente comprava alguma coisa da nossa casa, a gente levava pra essa casa.
E aí pensamos e decidimos que iríamos nos mudar para essa casa sem estar pronta. A gente iria tentar deixar minimamente habitável para nossa chegada até o dia da mudança. Então, o que pensamos? Que a gente teria que dar prioridade pelo menos a um banheiro e o quarto dos meus pais e o meu quarto. Mas principalmente assim o banheiro, porque os quartos a gente já tava meio que acostumada a dormir neles do jeito que a casa era. E vocês vão ver aí as imagens conforme o decorrer dos vídeos. Então, eu sabia que ia ser um momento de mudança muito brusca da minha vida e de tudo que eu iria viver era algo muito novo, era algo que eu tinha que assimilar muito bem. E eu sabia que isso não iria. A minha cachorra tá roncando. E eu sabia que isso não iria ser um momento onde eu estaria filmando, né? Eu precisava viver, eu precisava assimilar. Então foi a partir desse momento, essa possibilidade de haver essa mudança e de haver essa decisão de ir para uma casa sem estar pronta, que eu comecei aos poucos sumir do Instagram, até sumir de fato, né? Eu fui parando aos poucos, aparecendo menos, até o momento que eu não apareci mais. Quando tudo estivesse um pouco mais no seu devido lugar, e quando eu falo devido lugar, não é necessariamente a casa pronta, mas na minha cabeça, no devido lugar, e ver como a minha família ia ficar e tudo, eu sabia que isso não iria ser o momento de eu estar postando, mas que futuramente voltaria. Só que eu não ficaria em paz de voltar e fingir que nada aconteceu, de que eu vivi tudo isso. E quando eu decidi fazer essa pausa, eu pensei, né, que quando eu voltasse, ia ser futuramente, mas que eu não fingiria que nada tivesse acontecido. Então, eu sou uma pessoa que tenho muita fé e gosto muito de me relacionar com Deus. Então eu conversei com Deus e perguntei, Senhor, o que eu faço? Porque eu vou voltar, não quero fingir que nada aconteceu, não quero que a minha vida passe uma perspectiva do que ela não é e que as pessoas se enganem, né? Que eu passe uma falsa impressão, e eu não queria que isso acontecesse, e pelo contrário, eu queria que a minha história de vida de alguma forma impactasse outras pessoas. Então eu pensei, o que eu faço nessa pausa? Eu vou estar vivendo aqui, fazendo as coisas com a minha família, e tentando tocar a vida, mas o que eu faço, né? Se eu vou parar de criar conteúdo. Então Deus falou pra mim assim, você não precisa voltar, mas grava tudo. E eu fiquei, tá, gravar tudo, mas gravar o quê? Porque eu não tinha perspectiva de nada do que iria ser feito. Na verdade, como eu falei pra vocês, tinham poucas coisas que eram certas que iriam ser feitas nessa casa, por conta de tudo que a gente tava passando. Então, tipo assim, eu vou gravar o quê? Se eu não tenho certeza de nada. Então, foi aí que eu realmente senti um encorajamento de Deus muito grande e uma fé que até então eu não saberia como exercer essa minha fé, de gravar algo que eu não sabia nem o que iria acontecer, então o que eu iria falar, sabe? Até que chegamos a esse vídeo aqui com o meu retorno para falar para vocês que teremos aqui imagens de tudo que aconteceu comigo, ou quase tudo, na verdade, né? Não exatamente tudo, tudo que eu senti no coração de compartilhar com vocês sobre essa minha mudança para essa casa não pronta e para tudo que eu passei dentro dela até agora.